Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilhosa expressão de louvor nós acabamos de presenciar. Nós somos gratos a Deus por esta liberdade que nós temos, irmão. A adoração, ela é algo muito particular. Ela é algo que deve ser feito com toda a inteireza, com todo o coração. Nós estamos num culto de adoração pública ao nome do Senhor. Nós, como igreja, nós não podemos perder esse foco da centralidade do objeto da nossa adoração, que é o nosso Senhor Jesus, estar vivo. Eu gosto de uma canção, eu conheci esta canção na voz de Fátima e Marinette, mas me parece que elas não são as autoras, quem compôs, os compositores, né? Canção. Mas ela faz uma narrativa, e você depois pode procurar uma canção curiosa. Ela diz assim, ó, em Samaria há ossos de Acabe, na Babilônia de Nabucodonosor. E ela continua dizendo que em toda nação do mundo tem ossos de Buda, de papas e reis. Mas sabe onde é que você não vai encontrar ossos? De Jesus, meu Salvador. Aí o coro da canção diz assim, meu Cristo está vivo. Ele vive, Ele ressuscitou. À direita do Pai, Ele está lá, olhando por cada um de nós. É uma belíssima canção que retrata, com quem nos lembrou aí da canção, Ode a Jesus segurar, né? Então você vai encontrar ossos de todo mundo, mas você não vai encontrar ossos de Jesus não, porque Ele ressuscitou, irmãos. E essa é a nossa confiança. Você sabe por que você está reunido aqui? Só vale a pena, e um dos meus grandes temores, enquanto ministro do Evangelho, enquanto professor de escola bíblica dominical, é que o corpo de Cristo, a igreja, eu e você, não compreendemos e não estejamos apaixonados e impactados pelas verdades bíblicas. É óbvio que Deus muda a tua história. Ele te cura, Ele te restaura, Ele te abençoa. Mas a centralidade do Evangelho não é sobre isso. Isso é o que eu considero das bênçãos que acompanham a salvação. Que é o quê? Um bem-estar físico. Deus te cura das suas enfermidades. Um bem-estar espiritual. Bênçãos e prosperidade aqui na terra. Mas sem tudo isso nós podemos passar. O que nós não podemos passar é sem o perdão dos nossos pecados na pessoa de Cristo Jesus, porque senão a consequência é uma condenação eterna. Então, o fato de nós nos reunirmos aqui não é só porque Deus é um Deus abençoador, mas é porque Ele ressuscitou. E se Ele ressuscitou, nós temos perdão para os nossos pecados, de modo que nós não somos mais lançados no inferno, na condenação eterna, mas agora nós temos vida. Quem não conheceu Jesus não vive, ele talvez simplesmente sobrevive, vaga por aí, mas aquele que conheceu Jesus, que experimentou desta centralidade, tem a sua vida transformada. Então, em nome de Jesus, você que me escuta pelas redes sociais e você que me escuta aqui, não se delicie apenas com aquilo de bens que Deus pode te dar, mas se delicie com a centralidade do Evangelho, que as boas novas de salvação era o perdido que foi achado, aquele que estava condenado que recebeu esperança e vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por que eu te digo isso? Porque existe uma prática, em cima desse texto que nós lemos na leitura oficial. Eu quero ilustrar com uma historinha. Não é algo comum, não é prática nossa, mas você que assiste talvez algum documentário ou filme americano, é uma prática nos Estados Unidos, na época de Páscoa, né? Porque você sabe que tem uma confusão aí, né? Um conjunto de ideias aí, obscurecendo a pessoa de Cristo e exaltando a pessoa do coelho, né? Então a Páscoa, ela perde a centralidade em muitas comunidades, e é reduzida a chocolate, a coelho. Então, nós que conhecemos a verdadeira história, nós precisamos lembrar aqueles que estão aí, talvez fantasiados por chocolate, com seus recheios, de que a centralidade, o aniversariante não é um coelho, mas o Senhor Jesus. Mas é prática, nessas comunidades americanas, no dia da Páscoa, as famílias, os pais,
pegarem vários ovos, chocolates, e esconderem num terreno, e chamar a criançada que gosta de chocolate, para eles irem a esta procura, a esta busca. E eu quero falar sobre isso nessa noite, não sobre a busca por ovo da Páscoa, mas sobre essa busca que existe no coração do homem por alegrias. Se você já brincou de algo desse tipo, quem sabe talvez uma coisa mais próxima, você já recebeu um presente, é uma alegria muito boa, né? Você não está esperando e alguém chegou com um ovo da Páscoa, ou chegou, quem sabe, com um presente que você não esperava, e você foi surpreendido com isso, e é uma alegria muito boa. Encontrar dinheiro, então, é uma coisa maravilhosa, né? Encontrar dinheiro no bolso, né? Pelas calçadas aí, ou algum lugar, a gente tem que procurar devolver, tá? Mas de repente você esqueceu daquele dinheiro e vai abrir uma gaveta lá e diz, Jesus, eu estava tão precisado desse R$1, e ele está aqui, glória a Deus, vai completar e vai dar certo. Então é uma alegria ali, por ter encontrado algo, e é uma marca do coração do homem, assim como essas crianças que eu ilustrei aqui, que saem para um quintal para buscar algo, buscar ovo de Páscoa, você e eu também nós estamos procurando, nós estamos numa busca, o coração do homem busca, caça. Nossas almas são sedentas por encontrar um canto e um recanto neste mundo, nós buscamos prazeres, alegrias. Você sabia disso? O ser humano vive por isso, busca alegria, busca felicidade. Sabe por que eu te digo isso? Porque nós temos essa ilusão, especialmente quando você chega aí na casa dos 18 anos, você diz, olha, na hora que eu tiver meu emprego, aí rapaz, eu vou ser feliz. Quando eu terminar esse curso, aí a felicidade vai ser plena. Ah, mas quando eu encontrar a companheira ou a companheiro da minha vida, aí pronto, minha amiga, aí eu vou ser feliz mesmo. Aí tu é adiando sonhos. Não, agora não. Aí consegue uma etapa e diz, não, mas é o carro. Não, agora a casa, 2 casas, um terreno. E assim você vai passando a vida se alimentando com algumas alegrias. É como se você vai colocando doce na boca da criança, mas logo ali que aquilo é realizado, que acaba, o prazer também acaba. A alegria passa. Então, às vezes, nós estamos pensando, às vezes, sobre isso, nos alimentando com algumas alegrias passageiras, buscando coisas passageiras. E o que eu quero falar nesta noite com você, sobre o tema, você encontrou o que procura? Quase que não sai. Você encontrou o que procura? É que existe uma alegria, e nada, ninguém, nenhuma circunstância pode roubar. E em nome de Jesus eu quero centralizar talvez o objetivo da sua vida para esta alegria. Quem sabe você que está me escutando, ou você que está aqui presencialmente, tem depositado a sua esperança na coisa errada, achando que se você conseguir determinadas coisas, você será plenamente feliz. E às vezes não é nem bens materiais, mas é um lugar de importância na sociedade. Como foi cantado aqui, há um lugar que nada pode tomar, nada pode roubar. Se você tiver colocado a sua alegria, o centro da sua vida na coisa certa. Então, preste bastante atenção, porque se nós perdermos o significado da ressurreição, nós fugiremos da maior alegria do universo. Eu quero caminhar com você, em cima do texto. Se você quiser deixar a sua Bíblia aberta, por favor, o faça. João 16, a partir do 19 até o 24. E eu quero falar, a título de primeiro ponto, a alegria de Jesus. Note que Jesus, um ser extraordinário, ele estava vivendo as sombras da crucificação. O medo da crucificação, da sentença de morte, batia à sua porta. E ao mesmo tempo, Jesus não era afligido com isso. Ele voltava a sua atenção para a alegria. Ele voltava a sua atenção para aquilo que era importante. Ele não vivia assustado e assombrado em saber que o seu destino era a morte certa. E aí, naquela semana, que a gente chama de Semana Santa, ali em 33, depois de Cristo, naquela semana ali de final de março e início de abril, Jesus estava ali sentindo a presença da morte, prenunciando a sua morte. Em todo o tempo ele falava com seus discípulos, olha, o Filho do Homem vai sofrer, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos salteadores, o Filho do Homem vai padecer, vai morrer. E isso não assustava Jesus. Ele sabia qual era o seu destino, ele sabia para onde ele estava indo, e ele abordou
essas preocupações claramente em João, não como preocupação dele, mas os discípulos que escutavam tudo isso. No texto lido, eles estavam ansiosos, preocupados, porque eles não compreendiam plenamente o que Cristo estava dizendo. E aí eu quero voltar com você uma semana desta fala de Jesus, para a gente ouvir o que Jesus tem a dizer sobre as mudanças que acontecerão a partir da sua morte e ressurreição. Sabe por quê? Porque a humanidade foi afetada de um modo extraordinário. Nunca mais a humanidade foi a mesma depois da morte e ressurreição de Cristo. E se nós apenas passarmos pela história, apenas caminharmos para uma igreja sem entender essas verdades, nós caminharemos de forma raquítica na fé, levados por ventos de doutrina. Mas aqui nós precisamos entender essa centralidade. E aí eu faço uso de uma canção muito interessante, eu até já propus para o irmão Lucas cantar um momento oportuno, que é uma canção de Estênio Márcios, que fala sobre o grande tapeceiro. Ele diz assim: o tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, traça voltas, 1000 desvios, sem perder o fio. Talvez você nunca tenha visto um tear, uma máquina de traçar fios para construir, quem sabe, um tapete. E naquele momento em que o tear está rodando, você não tem muita ideia do que vai dar. Mas aquele que é habilidoso na arte de tapeçaria, ele traça os fios, muda as cores, bota, vira, mexe. Quem está assistindo não tem ideia do que está acontecendo, mas no final ele sabe o que vai dar. Ele sabe o que vai acontecer. É mais ou menos como a irmã Natália, que já tem uma habilidade no crochê. Você vê só uns fios e ela ali, mexendo com aquela agulha dela. Quem olha de longe diz: o que isso aí vai dar? Mas ela muda as cores, ela mexe, roda e depois sai um belo suplá. É uma coisa belíssima que se coloca debaixo do prato na hora das suas refeições. E ela sabe, conhece o final, mas quem está de longe não sabe nem como é que aquilo chegou naquele nível. Assim é a grande história, o grande Deus. Sua história, irmão, talvez você esteja no meio da história. Talvez você esteja como o exemplo que o irmão Kennedy citou hoje de José. No meio da história. Se parasse ali para fazer uma narrativa e contasse só aquela parte da história, aquela semana de José, era um camarada totalmente derrotado, preso, injustiçado, acabou para ele. Mas teve o porém, teve o mais de Deus, e de repente tudo mudou. E de repente o homem foi visitar Faraó como um prisioneiro e voltou de lá como segundo no comando, porque Deus é quem inverte essas coisas. José não estava nem preocupado com isso, sabia nem que isso ia acontecer, mas o grande tapeceiro já tinha traçado toda a história, assim como ele também traçou toda a tua história. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele queria que seus discípulos pudessem experimentar esta verdadeira alegria, porque não era uma alegria qualquer, era uma alegria comprada com sangue. Jesus falou desta alegria ao enfrentar a tortura da Sexta-feira Santa. Ele enfrentou negação, ele enfrentou traição, ele enfrentou espancamento, espinhos, pregos, lanças. Mas ainda assim, ele só conseguia falar sobre alegria. Alegria que estava na sua mente, na sua língua, nos atraindo para longe do sofrimento, mas para dentro dele. Como diz o escritor aos Hebreus 12, no capítulo 12, versículo 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo ou pela alegria, em outra tradução, que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não olhou para as circunstâncias do momento, ele olhou para um bem maior lá na frente. Jesus não olhou para a dor, para o sofrimento, ele olhou para a alegria que estava proposta para mim e para você através do seu sacrifício. Jesus não se deparou e não desistiu diante do sofrimento, porque ele conhecia o final da história, ele sabia que para que eu e você pudéssemos estar aqui reunidos em seu nome, ele precisava enfrentar tudo aquilo. Foi por causa de nós, dos nossos pecados, das nossas dores. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele foi à cruz
por alegria, para conquistar alegria, criar alegria, oferecer alegria. Uma alegria que surge em meio à dor, com sangue. Mas quando ele passa por tudo aquilo, que ele rompe no domingo de manhã, a sua alegria está completa. E eu e você, com possibilidades de restauração para ele, comprados pelo seu sangue, louvado seja o nome do Senhor. A alegria indestrutível. O assassinato do autor da vida não pôde minar esta alegria. Se a morte do Filho de Deus não pôde acabar com esta alegria, nada pode. Nada e nem ninguém jamais poderá. Nenhuma oposição, nenhum desprezo cultural por Cristo ou pelo Evangelho poderá tirar a alegria da Páscoa, que nasceu de um trauma, de uma tragédia, da morte do Filho de Deus. Mas esta alegria foi produzida para nós. Louvado seja o nome do Senhor. A morte, o diabo, os demônios, a rebelião, todos eles não podem impedir essa alegria, porque nenhum poder, nenhum evento, nenhum inimigo pode sequestrar a alegria da ressurreição de Jesus, que irrompeu daquela tumba. Sabe por quê? Porque naquela sexta-feira, quando o Senhor expirou, a morte comemorou, o diabo, o inferno comemorou, matamos ele. Nada vai mudar. Mas quando naquele domingo, cedo da manhã, quando vão ser visitados por aquelas duas mulheres, que se encontram com aqueles anjos e dizem: por que procuram entre os mortos o que vive? Ali tudo mudou, irmãos. Jesus ressuscitou. E é como brada as Escrituras dizendo: tragada foi a morte pela vitória. Jesus, o nosso Cristo, ele ressuscitou. Isso tem implicações poderosas, porque não se compara com uma alegria frágil, passageira de quem recebe uma cesta de chocolates ou com quem compra um bem material. Mas é a alegria de quem escapa da morte. Alguém que é curado, é restaurado à vida. Sabe por quê? Converse com alguém que saiu desse cenário. Converse, para você ver se as suas prioridades não mudaram. Converse com alguém, sabe por quê, irmãos? A brevidade da vida, ela corrige a nossa visão. Nós, principalmente na flor da idade, achamos que podemos tudo. Mas quando nós nos deparamos frente a frente com a possibilidade de morte, sabe aquelas confusão que a gente brigava por tudo? A gente deixa de mão. Os bens e as conquistas materiais, você larga de mão. Você pensa: quero ficar mais com a minha família e quero louvar o meu Deus. Converse com alguém que passou por uma situação como essa. Nós somos corrigidos diante de tudo isso. A doença, a pobreza, os longos processos de envelhecimento e morte, eles costumeiramente tiram o prazer da vida. Está diante de uma tragédia, está diante de uma situação trágica, de um sofrimento profundo, leva aquela pessoa que passou por isso a se entristecer, a perder o prazer da alegria de viver. Se toda a sua conduta de vida for processada e pensada para isso, para os bens que lhe cercam, para as circunstâncias da vida, certamente você perderá o prazer da vida quando se deparar com uma situação de tragédia. Mas, se no entanto, todavia, a sua alegria não for as circunstâncias, mas uma pessoa, e não o seu cônjuge ou filhos, mas a pessoa de Cristo Jesus, nada poderá roubar a sua alegria. Porque é uma alegria agora ultra circunstancial. É uma alegria que foge às circunstâncias e os dessabores da vida.
porque é uma alegria depositada na obra de Cristo. É uma alegria comprada com sangue, é uma alegria renascida da ressurreição, de quem escapa das garras da morte, e agora projeta-se numa nova criação, uma alegria liberta do mal deste mundo caído. É por isso que a Páscoa é tão empolgante, é por isso que olhar para o túmulo vazio é tão impressionante, porque corrige a nossa visão e nos leva a crer, irmãos, que nossa vida é mais do que isso. Eu falava um dia desse com um amigo e dizendo: eu não creio que Jesus nos pôs nesta vida, que nós respiramos esse oxigênio simplesmente para gastar os nossos dias nos afazeres de cada dia, na profissão, conquistando coisas e bens. Mas nós fomos colocados nesta vida para, de algum modo, expandir o reino de Deus. E a ressurreição corrige isso. Porque se não for a ressurreição de Cristo, se não for a Cristo ressurreto, se não for a possibilidade de perdão dos nossos pecados, não valeria a pena nada do que nós fazemos. Mas o que nós fazemos, o modo como nós vivemos, ele só faz sentido porque Cristo morreu e ressuscitou e nos deu vida. E agora você tem uma escolha: viver para a glória de Deus, não gastar os seus dias, minutos com coisas fúteis, supérfluas, depositando a sua esperança em coisas passageiras, mas depositando na alegria renascida de Cristo Jesus. Como diz Jonathan Edwards, um grande pregador, a ressurreição de Cristo é o evento mais alegre que já aconteceu. Um outro pregador conhecido como Charles Spurgeon: ninguém jamais tirará de mim a alegria de que Cristo ressuscitou dos mortos. A ressurreição, irmãos, não é um evento humano, mas é Deus que ressuscitou o seu Filho dos mortos. Ele é repleto de alegria na história da Bíblia, digno de eterno louvor, reverência e admiração. Mais do que um espetáculo histórico de tirar o fôlego, ressurreição é vida. Jesus, a primícia dos que dormem, nos enche de esperança que um dia nós dormiremos ou seremos transformados para viver com Ele. Jesus é a primícia dos que dormem, porque muitos foram ressuscitados, mas voltaram a morrer. Mas Jesus não, Ele ressuscitou de uma vez por todas e agora num corpo glorificado para nunca mais experimentar a morte. É por isso que Ele bradou: tragada foi a morte pela vitória. E como Ele é a primícia dos que dormem, também nos enche o coração de esperança em sabermos que ao fecharmos os olhos para esta vida, não viraremos pó, mas estaremos com o nosso Senhor eternamente, desfrutando da presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Ressurreição, irmãos, é esperança. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus empregou essa analogia que eu falei no início. Que analogia? Do nascimento. Ele compara com uma mulher grávida, que sabe que vai passar pelas dores do parto, que sabe que vai enfrentar ali as contrações de um parto. Quem é da área da saúde sabe mais ou menos como é que a coisa acontece. Dores e mais dores. Mas de acordo com o texto bíblico, e eu pude presenciar isso com o nascimento do meu filho Asaf, que toda a dor enfrentada no processo, de algum modo, é esquecida pela alegria de ter aquela criaturinha nos seus braços. Assim diz o texto bíblico, que aquela dor é esquecida não porque parou de doer, não porque você não se lembra da dor, mas a alegria é tão maior, é tão melhor, que a dor se torna pequena diante da alegria de ter ali uma vida, de ter gerado vida. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que Jesus faz essa analogia. Então a ressurreição deu início a uma reação em cadeia, que um dia culminará na ressurreição dos mortos e na renovação de toda a criação. Isso nos empolga, irmãos, isso nos enche de esperança. Louvado seja o nome de Jesus. E que se cumpre o que João escreve: digo-lhes isso, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Louvado seja o nome do Senhor. A plena alegria. Louvado seja o nome de Jesus. A ressurreição de Cristo, ela traz este evento
maravilhoso e poderoso. Uma alegria para se pedir. Jesus, ele ensinou aos seus discípulos que essa alegria ela deveria ser alvo da nossa oração. É disso que o Evangelho de João está falando, que Jesus envia o seu Espírito para habitar em nós, e agora unidos com Cristo, os discípulos, nós, aqueles que seguem a Jesus, orariam pelo Espírito ao Pai por meio do Filho. Quando Jesus ressuscitou, ele brada: todo o poder é me dado nos céus e na terra. O texto que nós lemos, Jesus disse: olha, vocês ainda não pediram nada ao Pai em meu nome, mas quando este evento acontecer, vocês me pedirão ao Pai em meu nome, e Ele lhes concederá. É por isso que quando nós oramos em nome de quem? Em nome do teu Filho amado Jesus. É assim que nós encerramos a nossa oração. Nós oramos ao Pai, através do Espírito Santo que intercede por nós, que nos ajuda a orar melhor, e a nossa oração ela é finalizada em nome de Jesus, porque, como diz o escritor de Atos, não há outro nome no céu, na terra ou embaixo da terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Louvado seja o nome de Jesus. É o nome de Jesus. E essa alegria, irmãos, ela é para mim e para você. É uma alegria, como diz João, indizível e cheio de glória. A alegria pascal que Jesus predisse chegou e é profundamente pessoal. A ressurreição ela é um evento cósmico que nos aproxima de Deus, lembrando a sua obra nas nossas vidas. Eu quero usar uma frase aqui de John Piper que diz: a questão da Páscoa é que Deus está em processo de limpar este mundo de todo o sofrimento. Essa Páscoa, essa ressurreição de Jesus, que acontece nesse domingo de Páscoa, ele nos dá esperança para o futuro, que nós não somos daqui, não ficaremos aqui, mas também nos ajuda a lidar com as cicatrizes, com as lutas que nós enfrentamos no presente. Saber que Jesus morreu, mas que ressuscitou, e que agora nós não somos alguém que jogados aqui nessa terra, obra do acaso, mas nós temos uma morada, nós temos um Deus, nós temos um endereço certo, nos ajuda a viver melhor aqui nessa terra, porque nós não vivemos como quem não tem esperança, massacrando, acusando, pisando nos outros, mas nós vivemos sobre a lei moral de Deus. O cristão, como já preguei aqui em outras ocasiões, ele não vive de acordo com sua própria vontade, mas ele expressa a vida de alguém que está sob o governo de Deus. Deus governa a nossa vida, nos enche de esperança através da da ressurreição do seu Filho, para o futuro, mas também para o presente. Louvado seja o nome de Jesus. Então o que faremos? Encerro com isso. Festeje e comemore. Sabe por quê? Porque a Páscoa ela apresenta contradições gritantes. Perceba, se Cristo ainda está morto, a morte reina e todas as nossas alegrias são vãs. Se Cristo não tivesse ressuscitado dos mortos, nós não teríamos a remissão dos nossos pecados. Se Cristo tivesse ficado ali naquele túmulo, ele não tinha passado de um profeta galileu. Ele não tinha passado de um homem importante que habitou nessa terra, de alguém que exerceu autoridade, que alguém que disse coisas bonitas. Mas como se cumpriu o que ele disse? Ele disse: olha, não será dado a vocês senão o sinal de Jonas, que o Filho do Homem morrerá, passará 3 dias debaixo da terra, e então ressurgirá. Se estas palavras não tivessem sido cumpridas, nós não estaríamos reunidos aqui. Mas como essas palavras se cumpriram cabalmente, elas se cumpriram do modo como Jesus falou, ele não é apenas um homem comum, mas é o poderoso Senhor da terra, o puro Filho de Deus, ou seja, o homem, a humanidade, os judeus ali representando a raça humana, mataram o Filho de Deus. Mas o Filho de Deus não ficou morto, ele irrompeu em glória, naquele fatídico domingo. O túmulo estava vazio e ele ascendeu aos céus,
nos prometendo que viria buscar o seu povo, a sua igreja. Então, igreja de Deus, não viva aqui nesta terra como se Cristo não fosse voltar. Ele vai voltar, e Ele vem buscar um povo zeloso e de boas obras, que o esperam, que aguardam essa bendita esperança da volta gloriosa do nosso Senhor. Então eu digo, portanto, junte cada momento de alegria que você pode ter aqui nessa terra, porque se você estiver fora de Jesus, é tudo o que você vai experimentar. Então colecione como aquelas crianças, cada ovo de Páscoa, cada momento de alegria, cada felicidade que você puder, porque quem sabe, se você estiver fora de Jesus Cristo, é tudo que você terá. Mas, se no entanto, você se render a Cristo Jesus, se você se voltar para Deus, se você abrir o seu coração para Ele trabalhar na sua vida, as alegrias que você encontrará aqui nessa terra serão pequenas demais, comparada com a alegria de ter Jesus reinando na sua vida. Diante de um ovo de Páscoa, diante de um carro novo, de um cônjuge, de um nascimento de um filho, do casamento, de qualquer movimento que possa trazer alegria para a sua vida, nada se comparará em ter Cristo reinando a sua vida e saber que um belo dia, num abrir e fechar de olhos, quando nós irrompermos, quando fecharmos os olhos para esta vida, nós seremos acolhidos pelo nosso soberano Salvador, dizendo: vinde benditos do meu Pai, recebei por herança aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Você tem casa, você tem morada, você tem um dono, mas isso tudo é para aqueles que não se alimentaram das alegrias terrenas, mas depositaram toda a sua alegria na pessoa bendita de Cristo Jesus, o Senhor da terra, aquele que irrompeu em glória e não ficou no túmulo, como você vai encontrar os ossos de muitos homens, como comecei esse sermão dizendo, poderosos senhores da terra, mas os seus ossos, quem sabe os seus restos mortais apenas, estão lá num túmulo. Mas procure o de Jesus. Se você pôr na terra santa, no local ali cravado, onde foi colocado o túmulo de Jesus, o túmulo novo de José, da cidade de Arimateia, um homem importante da cidade, que pediu a Pilatos o corpo de Jesus e colocou ali. Hoje, se você for lá hoje em Jerusalém, você vai ver gravado em inglês e vários outros idiomas: ele não está aqui, ele ressuscitou. Ele não está aqui, ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, nós temos esperança. Se a morte está morta, e se os mortos são ressuscitados, se Cristo ressuscitou, irmãos e irmãs, vamos festejar e celebrar, pois a luz do alvorecer de nossa vida, os prazeres que nós podemos ter aqui, são pequenos demais, diante da vida de alegria em Cristo, que não pode murchar, que não pode enferrujar, que não pode ser roubada. Então eu digo a você hoje, deleite-se na alegria da ressurreição de Cristo, ore por ela ainda mais em sua vida e valorize-a por toda a eternidade. A ressurreição de Cristo mudou as nossas vidas para sempre, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Fique com esta palavra, creia nestas promessas, deixe que Jesus cuide da sua vida, não seja um cristão negligente. Hoje eu lhes preguei talvez a centralidade daquilo que é o Evangelho. Eu sei que talvez não seja uma mensagem que faça você vibrar, mas deveria, porque é tudo sobre o que é importante ao servir a Jesus e abraçar a fé cristã. É sobre isso. É sobre um Cristo que não ficou no madeiro e não ficou na cruz, não ficou num túmulo, mas ressuscitou. Louvado seja o nome de Jesus. Amém.
e amém.